versículo 15, versículo 17. Versículo 17, 15 e 17. Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17. Diz o Senhor: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos agora para Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo número 23. A partir do versículo 33, iremos ler até o 56. Lucas 23, 33 a 56. Narrativa da crucificação, sepultamento, morte e sepultamento do Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram os sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, fomos justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. E eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e, tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto
onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e, no sábado, descansaram, segundo o mandamento. Deixem, por favor, irmãos, as Bíblias abertas nessa passagem e nós seguimos a série de pregações sobre a nossa salvação, sobre a doutrina da Palavra de Deus, confessada no Credo Apostólico e explicada no domingo 16 do nosso catecismo. A parte do domingo 16 nós iremos abordar durante a própria pregação. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, morte, sepultura e inferno. Essas três palavras, elas assustam. Apesar disso, o credo apostólico nos lembra essas palavras. Nós confessamos, creio em Jesus Cristo, que foi morto e sepultado, desceu ao inferno. Morte, sepultura e inferno são palavras que causam medo, sim. Porém, meus amados irmãos e irmãs, Deus nos chama para nos dar uma boa notícia. Uma boa notícia que afasta de nós o medo da morte, da sepultura e do inferno. E por isso, ouça a boa notícia no seguinte tema. Jesus provou a humilhação da morte, da sepultura e do inferno. E nós veremos neste tema três pontos. O primeiro ponto, a morte que era minha. Segundo lugar, a sepultura que a mim testifica. E em terceiro lugar, o inferno que não será meu. Jesus provou a humilhação da morte, da sepultura e do inferno. Jesus tomou a morte que era minha. Nós recebemos de Deus o mandamento da vida. Nós vimos isso lá em Gênesis capítulo 2, versículos de número 15, 16 e 17. E no mandamento, Deus ele prometeu que obediência é vida e desobediência é morte. E nós preferimos a desobediência. Nós escolhemos pecado. E o que é pecado? Pecado é a desobediência à lei de Deus. Então, escolhemos a morte como salário do pecado. Assim, nós, raça humana, gênero humano, em Adão, morremos. E depois da queda de Adão, os homens, eles são concebidos e nascidos em pecado. A única exceção foi o Senhor Jesus Cristo. Os homens, eles são espiritualmente mortos em delitos e pecados, assim nos diz o Evangelho. E a morte física é uma face dessa morte. E a morte eterna é a face eterna dessa morte. Toda essa morte é o resultado da nossa desobediência e da ira de Deus contra nosso pecado. Ele diz que certamente morrerás. Disse a nós: Jesus tomou para si a nossa morte. Jesus, ele sofreu a morte exigida pela justiça e pela verdade de Deus. A justiça de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, exigia a morte do pecador.
Disse o Senhor Deus a Adão, Gênesis capítulo 2, versículo 17: certamente morrerás. Disse o Senhor a Ezequiel, o profeta, lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 4, parte C do texto, o Senhor disse: a alma que pecar, essa morrerá. Essa é a verdade e justiça de Deus para o pecador, para nós. Você pecou, você será morto. Isso Deus falou como parte da sua justiça, como parte da sua verdade. Você pecou, você deve ser morto. Nosso Deus e Senhor, Ele é justo. Ele não considera o culpado por inocente. O nosso Deus, Ele é verdadeiro. Ele prometeu a punição da morte ao pecador. Então, Ele não pode voltar atrás dessa palavra. A morte do pecador acontecerá e deve acontecer. Então, a conclusão, meus amados irmãos, que nós temos é que não há como escapar da justiça de Deus, não há como revogar a verdade de Deus. Só resta um caminho para o pecador: sofrer a morte ou encontrar alguém que morra por ele. Pois Deus diz: a minha justiça e verdade devem ser satisfeitas. E o que fazer? Não há como escaparmos se negligenciarmos a Jesus Cristo. O escritor dos Hebreus disse: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Porque, meus amados irmãos, a realidade é que eu, como você, eu não posso pagar por meus pecados e nem livrar outros da ira de Deus. Eu não tenho poder para me limpar daquele pecado original, que é a corrupção de nossa alma, que nós herdamos de Adão, lá no Éden. Esse pecado está diante de Deus. Só esse pecado é suficiente para lançar toda a raça humana no inferno. Não tem poder de cobri-lo. É como eu tentar cobrir o oceano, o mar. Não tem poder para isso. Os meus pecados diários só aumentam. Essa é a minha realidade e a sua realidade. Não importa a sua idade, não importa o seu tamanho, essa é a nossa realidade. Se depender de nós, o que é que resta? Sofreremos a justa condenação. Não há escapatória para mim e nem para você, pois só há uma verdade, só há um caminho: Jesus. Ele é a nossa vida. Ele é homem justo e verdadeiro Deus. Ele, como homem, foi obediente à vontade de Deus em todos os seus princípios, em todos os momentos. Ele não pecou contra o Senhor em momento algum, e Ele nos foi dado para receber o nosso castigo. O próprio ladrão que estava na cruz, ele reconheceu isso no seu último instante de vida, ou seja, nos seus últimos instantes ali. Os profetas já haviam falado, Isaías já havia dito que dolo algum foi encontrado em sua boca. E aquele malfeitor que foi convertido na hora da sua morte, ele disse o seguinte sobre Jesus. Veja, por favor, Lucas capítulo 23, versículo de número
39, nós vimos que um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra ele, contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. A narrativa dos outros evangelhos é que no momento quando esses dois homens foram crucificados, uma à direita e outra à esquerda de Jesus, ambos blasfemavam contra Jesus. Mas Lucas, ele narra-nos que em um dado momento, um deles só estava blasfemando contra Jesus, enquanto o outro disse o que nós iremos acabar de ouvir novamente. Veja, de ler novamente, versículo 40. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença da morte. 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Veja, o profeta Isaías já havia falado: ele foi ferido por nossas transgressões, nele não havia pecado, injustiça alguma. Pilatos, da mesma forma, Pilatos olhou para Jesus, viu tudo o que estava se dizendo sobre Jesus e disse: eu não encontro nesse homem condenação alguma. Deus estava dizendo isto pela boca de Pilatos também. E agora, aquele ladrão, possivelmente alguém que praticou ou talvez um assassinato com um roubo junto, ou sedição, tentando fazer alguma revolução, ele diz: ele não tem culpa. Mas ele estava na cruz. Ele nos foi dado para receber o nosso castigo. Muitos cristãos não pensam no motivo da morte de Jesus. Por que Cristo devia se humilhar até a morte? A resposta no Evangelho nós encontramos de modo sintético no domingo 16 do nosso catecismo, na pergunta e resposta 40. O nosso catecismo de Heidelberg, domingo 16, a pergunta e resposta 40 é: por que Cristo devia humilhar-se até a morte? Resposta: por causa da justiça e da verdade de Deus, não houve outro meio de pagar por nossos pecados, senão pela morte do Filho de Deus. Aqui nós vemos Jesus, ele não veio aqui para dar um exemplo moral a ser seguido, e por meio da imitação do exemplo dele, nós conquistarmos a nossa salvação. Jesus, ele não veio aqui para nos dar uma possibilidade de salvação. O Filho de Deus, ele veio com uma missão certa, e seria cumprida essa missão. Que missão é esta? Pagar o resgate da nossa salvação. O justo pelo injusto. Aquele que nunca pecou morreu em lugar de transgressores. Não havia outro meio pelo qual pudéssemos ser salvos. Lembre-se da oração de Jesus em Getsemane. Naquele momento ele estava sentindo os terrores e as angústias infernais de modo tão expressivo que, como homem, ele temeu que ele iria passar nas horas restantes que lhes restavam, ao ponto dele orar
ele se submeteu como um servo humilde. Ele disse: mas se não houver outra forma, Senhor, seja-se feita a tua vontade. Não havia outra forma, não havia outro modo. Tinha que ser daquele jeito, tinha que ser aquele tipo de morte. O Filho de Deus, ele veio com essa missão certa. Somente o único sacrifício de Jesus foi e é a segurança da nossa salvação, da ira de Deus e da perdição eterna por causa dos nossos pecados. Somente, pois Jesus nos foi dado para sofrer a morte que a justiça e a verdade de Deus exigiam. O próprio Deus assim provou o seu amor, provou a sua graça, providenciando-nos o Filho dele para a nossa justiça e para a nossa salvação eterna. Assim diz o Senhor no Evangelho. Jesus provou a morte plena. Deus disse a Abraão: certamente morrerás. Peso tem essas palavras. Peso da morte. A morte é algo pesado. A morte não é algo leve. Certamente morrerás. O que Deus ele prometeu a nós não foi apenas morte física. Foi morte plena, completa, em abundância. Física, espiritual e eterna. Morte em abundância. Morte física, morte espiritual, morte eterna. E Jesus, ele provou a morte em toda a força, em toda a plenitude dela. Foi morte física lá na cruz. Foi a morte espiritual, pois Deus, ele retirou a sua graça diante de Jesus. Você pode imaginar que trevas tomaram a terra enquanto Jesus estava ali na cruz. Trevas. Do meio-dia até as 3 horas, trevas. E foi a morte eterna também, pois Jesus foi desamparado pelo Pai. Em Mateus capítulo 27, 46, Lucas não citou o brado de Jesus, só citou um dos brados de Jesus, mas quando você pega o conjunto das narrativas dos evangelhos sobre a morte de Jesus, você vai ver que além do brado de Jesus em entregar o seu Espírito nas mãos do Pai, o Senhor Jesus também bradou outra coisa. Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 46. O texto nos diz que por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Desamparo do Pai. Você pode imaginar
Jesus como sendo a segunda pessoa da Trindade. Agora, por causa dos nossos pecados que Ele está carregando sobre si, o Pai desampara. Isto é morte eterna. Jesus provou a morte plena. Não limite a morte de Jesus ao sofrimento físico na cruz. O tipo de morte que Jesus provou é indescritível. Não há como nós descrevermos por palavras e imagens, pois era a eterna ira e castigo eterno de Deus sendo derramado sobre ele. O cálice da ira de Deus estava sendo derramado sobre ele. Esse castigo, ele pode ser ouvido na expressão de agonia infernal que Jesus, ele bradou, tirando da sua alma. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? As pinturas, as esculturas, os filmes, eles só podem expressar morte física, mas só o Evangelho nos expressa que Jesus provou a morte plena, em abundância. Desamparo de Deus, morte em abundância. Jesus morreu a nossa morte e foi sepultado. Eu já participei e dirigi várias cerimônias fúnebres em cemitérios. E o que nos chama a atenção em cemitérios? Sepulturas. E o silêncio de uma sepultura grita para nós: há um morto aqui. É impressionante o poder de afirmação das sepulturas. E não é à toa que a Escritura diga, já desde o Antigo Testamento, que Jesus ele teve seu corpo sepultado. Em Isaías capítulo 53, versículo 9, o profeta viu Jesus sepultado entre os ricos. O sepultamento do corpo de Jesus é narrado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. Os apóstolos na pregação apostólica falam da sepultura de Jesus. Por que esse registro sobre o sepultamento dele? Qual a importância do Evangelho declarar que Jesus foi sepultado? Amados irmãos, a sepultura de Jesus comprova a todos, testifica, atesta: ele morreu de verdade. Por isso, nós confessamos no credo: Jesus foi sepultado. Isso não era para gastar tinta dos nossos irmãos do passado. O que é que nós vamos colocar aqui nesse credo? Jesus foi sepultado. Não! Isso era testemunhar, testificar, comprovar, confirmar. Ele morreu de verdade. E por isso, em nosso catecismo, nós confessamos também que a sepultura testifica que ele realmente morreu. Domingo 16, pergunta e resposta 41, diz o seguinte: por que ele foi sepultado? A resposta: para testificar que ele realmente estava
Portanto, não deve haver dúvida quanto à morte do Filho de Deus, pois a sepultura testifica, comprova que Jesus morreu de verdade, como morreram de verdade todas as pessoas que têm seus restos mortais nos sepulcros que enchem os cemitérios de nossa cidade. Jesus morreu de verdade. Jesus morreu nossa morte, e agora a nossa morte física não é o pagamento do pecado. Vocês sabiam que crentes morrem. Vocês sabem isso. Não precisa alguém falar para vocês isso. Crentes morrem. Nós temos testemunhado a morte de pessoas que amam o Senhor. Mas por que crentes morrem se Cristo já morreu por eles? Isso é uma pergunta não só de crianças, isso é uma pergunta também para adultos. O nosso catecismo ele nos traz essa pergunta e nos dá a resposta. Pergunta e resposta 42, o catecismo diz: se Cristo morreu por nós, por que ainda devemos morrer? Resposta: nossa morte não é o pagamento pelos nossos pecados, mas somente significa que morremos para o pecado e que passamos para a vida eterna. Nós não entendemos o motivo, mas nós sabemos a verdade. A verdade é que a realidade é que Deus deixou para nos livrar da face física da morte lá no final. A morte física será a última inimiga a ser derrotada. O apóstolo Paulo, ele consolando a igreja com a doutrina da ressurreição, ele lembrou-nos dessa verdade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 26. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 26. Ele diz, pelo Espírito, o último inimigo a ser destruído é a morte. Qual o último inimigo nosso a ser destruído? A morte. E quando será destruído ou destruída? Na volta do Senhor. Porque convém, o texto diz, porque todas as coisas, versículo 27, sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Nosso último inimigo, e nós veremos a derrota dele, é a morte. Por isso, meus amados irmãos, até a volta do Senhor, nós testemunharemos a morte levando os crentes. Até a volta do Senhor, nós choraremos com a partida de nossos amados do Senhor. Ainda nós diremos a eles, até logo. Ainda nós teremos a triste experiência de beijar os seus rostos frios. Mas
Nós devemos nos lembrar: a morte de Cristo foi a morte da morte. Glória a Deus. A morte de Cristo foi a morte da morte. Por isso nós, até na hora da morte, podemos ter tanto consolo para nós e para os nossos amados que estão em Cristo. Porque a nossa morte não pode ser mais um pagamento por nossos pecados e nem o fim da nossa existência. Ele já foi morto. Deus não cobraria do Filho a nossa morte para depois cobrar de nós o mesmo preço. Seria injustiça de Deus. Por isso que nós, meus amados irmãos, podemos ter consolo na vida e na hora da morte. Mas a pergunta, uma pergunta, o que é a nossa morte? Nossa morte é o fim de nossos pecados. Só pecamos nessa vida, pois ainda resta em nós a nossa natureza caída. Depois que morrermos, não pecaremos mais. Por isso, morrer fisicamente é incomparavelmente melhor, como dizia o apóstolo Paulo. A morte é uma bênção para nós, não porque deixaremos de sofrer aqui nessa terra, mas porque, primeiramente, deixaremos de pecar contra o nosso amado Senhor, e porque estaremos na presença dele diretamente para louvá-lo junto com todos os santos anjos e os demais santos dele, sem interferência de nossos pecados. É incomparavelmente melhor deixarmos esta vida que estarmos com o Senhor, primeiramente por causa disso. A morte física colocará um ponto final em nossas vidas de pecado e nos levará para os braços do Senhor, para passarmos a desfrutar a vida eterna que Jesus ele conquistou para nós em sua morte e ressurreição. Lembre-se que Jesus ele prometeu ao ladrão que ele salvou lá na cruz. Lucas, capítulo 23, versículo de número 43. O ladrão convertido pelo Senhor clamou a Jesus: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, versículo número 42, 23, 42. Quando vieres no teu reino, agora veja a declaração do Rei dos Reis, aquele que tem a chave do reino de Deus. Jesus falou, lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pode imaginar da cruz para o paraíso? Jesus disse isso àquele ladrão hétero. Jesus, ele morreu. A nossa morte, podemos ter certeza que a nossa morte não é o pagamento por nossos pecados e o fim da nossa vida. Jesus morreu e nós, como ele, morremos para
morte de Cristo não é apenas um fato histórico. A morte de Cristo não é apenas um fato testificado pela sepultura. A morte de Cristo, ela tem consequência espiritual para mim, na minha vida, no meu dia a dia. Em Romanos capítulo 6, versículo 6, abramos a Bíblia nessa parte da Sagrada Escritura. O apóstolo Paulo, ele nos diz, Romanos 6, 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. No versículo 8, o apóstolo, ele continua dizendo: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. E no versículo de número 11, o apóstolo diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então, a morte de Cristo tem consequências espirituais para mim nesta vida terrena. A boa notícia do Evangelho nos foi dada. Nosso velho homem, nossa velha natureza foi crucificada juntamente com Cristo. E o objetivo, o alvo dessa crucificação junto com Cristo é aniquilar, é destruir, como está traduzido aqui, é tornar ineficiente nossa velha natureza, nossa corrupção que ainda resta em nós, para que não mais sirvamos o pecado como escravos. Antes de você ser crucificado em Cristo e com Cristo, você era escravo do pecado. Escravo. Mas agora, por causa de Jesus ter sido crucificado, espiritualmente nós estamos mortos para os nossos velhos pecados e as velhas manias pecaminosas que tínhamos. Mortos. Sabe aquela idolatria por seu cônjuge? Sabe aquela mentira que você sempre estava preso a ela? Sabe aquela ira pecaminosa? Sabe aquela falsidade? Sabe aquela imoralidade sexual que lhe atraía e lhe prendia em grilhões espirituais? Não podem mais nos dominar. Não podem mais nos escravizar. Sabe por quê? Jesus foi morto e sepultado. Note como o Evangelho é tão simples. O Evangelho não faz uma sessão de desamarrar ninguém. Vamos fazer aqui a sessão de desamarrar, de quebrar as maldições hereditárias, de expulsar o espírito da pombagira, trancar a rua. Paulo não pregou isso. Paulo, para enfrentar a igreja e a libertinagem dentro da igreja que estava acontecendo lá em Romanos, ele disse: vocês não podem viver mais no pecado, porque Jesus morreu e vocês com ele foram mortos, e com ele vocês foram sepultados. Simples o Evangelho. Possa ser que não tenha toda essa pirotecnia da televisão, desses falsos profetas que invadem as televisões, enganam muitas pessoas e roubam o dinheiro dos outros. Jesus simplesmente, usando o apóstolo para a igreja que queria viver em graça e pecado, ele disse: vocês não podem ser mais dominados por nenhum dos seus pecados.
dados com Ele. Não mais. O pecado é símbolo de você. Nossa libertação do poder do pecado é algo real. Assim como é real a morte, a crucificação, a morte e o sepultamento de Jesus. Por isso, preste bem atenção, meu irmão, minha irmã. Quando o seu velho homem, sua velha natureza, se levantar contra você, balançando para você as velhas algemas que prendiam você aos seus velhos pecados, diga a esse velho homem: morri e fui sepultado com Jesus. Você não pode me dominar mais. Você foi aniquilado com Jesus Cristo lá na cruz. Você foi sepultado. Eu sou morto para você. Pois o Evangelho diz o seguinte, lá no versículo número 11: assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Confessamos esse benefício, meus irmãos e minhas irmãs, no Catecismo, pergunta e resposta 43. O Catecismo de Heidelberg, pergunta e resposta 43, diz: que benefício mais recebemos pelo sacrifício e a morte de Cristo na cruz? Resposta: que pelo seu poder, nosso velho homem é com ele crucificado, morto e sepultado, para que as mais paixões, as paixões ruins da carne, não mais governem em nós, mas nos ofereçamos a Ele como sacrifício de gratidão. Agora chegamos no último ponto de nossa mensagem nessa manhã. Jesus se humilhou ao inferno, que não será meu. O credo apostólico, ele diz que Jesus desceu ao inferno. Em verdade, essa parte do credo é um acréscimo que não há nas versões mais antigas do credo apostólico. Se você vai estudar a história do credo apostólico, você não vai encontrar nas versões mais antigas, a não ser em uma única versão. E quando eu falo mais antiga, eu estou falando de 650 depois de Cristo, antes de 650 da nossa era cristã. Você só vai encontrar em uma versão essa expressão: desceu ao inferno. Mas apesar disso, a igreja cristã, e isto é fato, confessa há mais de 1.300 anos, mais ou menos 1.300 anos, essa parte do credo que diz que Jesus desceu ao inferno. E essa parte, de fato, tem criado muita confusão no decorrer da história da igreja. Por isso eu pergunto: o que significa dizer que Jesus desceu ao inferno? Não significa dizer que ele ficou no mundo dos mortos. Vou ser mais claro. A palavra inferno, Hades, nós encontramos também na Bíblia, e vem da Bíblia, foi usada por Rufino. Rufino, ele foi o autor dessa versão do credo que consta essa expressão, desceu ao inferno. Tem uma versão de Rufino de 390 da nossa era cristã. E a palavra inferno, como Rufino usou, ou seja, Hades, significa o mundo dos mortos, sepultura.
Se adotarmos hábitos, seria como confessássemos: creio que Jesus morreu, foi sepultado e morreu. É a mesma coisa. Então, por que dizer duas vezes a mesma coisa? Não teria sentido. Então, por isso que nós podemos entender sem problema que Rufino pegou uma palavra e que essa palavra não teria sentido no sentido que Rufino usou: mundo dos mortos. Descer ao inferno também não significa que Jesus ele foi ao inferno, ao lugar de castigo eterno, como Dante, no inferno de Dante, ele tenta pintar, e que foi aquilo que norteou Dante e também muitos da história da igreja na Idade Média e até depois. Porque não significa aquele lugar de castigo eterno. O ladrão na cruz, Jesus falou, ele partiria da cruz para o paraíso. O apóstolo Paulo disse que foi arrebatado até o terceiro céu, o paraíso de Deus, e lá viu coisas que ele nem consegue dizer para nós. Lá em 2 Coríntios capítulo 12. E nós sabemos que paraíso e inferno são lugares totalmente diferentes. Paraíso e inferno não são a mesma coisa. Também nós vimos que em Lucas capítulo 23, versículo 46, Jesus, na hora de sua morte, ele bradou também o seguinte: Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Não podemos pensar que o Pai que estava no inferno recebendo de Jesus o sacrifício de sua morte como a oferta por nossos pecados. Mas o que dizer então? Os irmãos podem estar pensando nisso. Na passagem de 1 Pedro, capítulo 3, 18 a 20, por questão de tempo, só marquem, eu só vou dar o contexto da passagem, que é aquela parte que diz que Jesus ele pregou aos espíritos em prisão que viveram nos dias de Noé. 1 Pedro 3, 18 a 20. O que dizer dessa parte? Bem, se nós prestarmos atenção ao contexto, à luz do capítulo 1 e versículo 11, da parte que diz, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, o apóstolo, pelo Espírito, ele diz que o Espírito que falava pelos profetas era o Espírito de Jesus, no Antigo Testamento. 1 Pedro 1, 11. Vamos para o versículo 10. 1 Pedro 1, 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, eles fizeram pesquisas, os profetas, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Então, os profetas estavam falando da graça da salvação em Cristo que a nós é destinada. Aí versículo 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, e neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então, quem falava pelo Espírito, na boca dos profetas, quem falava na boca dos profetas do Antigo Testamento era o próprio Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. Em 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 5, Noé, ele era um desses profetas que estava pregando ao seu povo, à sua geração. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 5.
e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então Noé estava dentre os pregadores da justiça do Antigo Testamento. E quando nós vamos lá para 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 18, 19, aqui não temos o apóstolo Pedro ensinando que Jesus ele foi lá no inferno entre os 3 dias que ele ficou com seu corpo repousando lá na tumba, mas está dizendo que Jesus, pelo Espírito, foi e estava pregando àquelas pessoas no tempo de Noé. O texto diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardavam os dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água que figurava. Você pega todo o contexto da Escritura, Jesus estava lá nos profetas pregando, e Noé era o pregador da justiça. E o próprio texto que diz: no qual, no Espírito, o Senhor estava outrora pregando aqueles que estavam em prisão, porque claro, quem está em pecado está em prisão. Nós naturalmente entenderemos que Jesus, naqueles 3 dias de sua morte física, seu espírito não estava no inferno, porque ele estava no paraíso com o Senhor. Os textos que nós lemos. Seria estranho quebrar toda a doutrina da salvação que a Bíblia apresenta, porque a Bíblia não apresenta uma salvação pós-morte. Algo como um purgatório, por exemplo. De modo nenhum. Então, o que significa que Jesus desceu ao céu? Amados irmãos, humildemente, entendo junto com a Igreja de Cristo que aceita esse texto e entende que isso está se combinando com toda a Escritura, e o significado mais simples e natural temos em nosso catecismo. Pergunta e resposta 44. Por que se acrescenta desceu ao inferno? É uma acréscimo. Resposta: porque meu Senhor Jesus Cristo sofreu em toda a sua vida, mas principalmente na cruz, inexprimíveis angústias, dores e terrores. Por isso, até nas minhas mais duras tentações, eu tenho a certeza de que Ele libertou-me da angústia e do tormento do inferno. O significado de desceu ao inferno deve ser espiritual. Ou seja, não foi uma descida a um lugar físico chamado inferno. Nessa parte do nosso catecismo e no nosso credo, nós estamos confessando a profundidade da humilhação de Jesus. Ou seja, Jesus ele foi angustiado, Jesus ele foi ferido, Jesus ele foi aterrorizado com a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Isso, principalmente na cruz, quando nós vimos os nossos pecados sendo castigados sobre Jesus, foram inexprimíveis angústias, dores e terrores. Nós podemos dizer, meus irmãos, que essa frase ela resume a humilhação do Salvador em nosso favor. Ele desceu nesse sentido ao inferno e não será mais nele. Não mais nele. Eu pergunto para você agora: você para pensar no valor dessa declaração de fé?
Qual o valor para mim declarar que Jesus desceu ao inferno? Eu posso ter a certeza absoluta que nas mais duras tentações, provações, Jesus me libertou da angústia e do tormento do inferno. Sua vida, meu irmão, tem uma história. Sua vida nessa terra pode ter sido marcada por muitas angústias, por muitos tormentos, por muitas provações, por muitas coisas desde cedo. Talvez você tenha perdido seus pais quando criança. Talvez você tenha sido abusado por um adulto quando você era novo. Talvez seu casamento seja uma verdadeira amargura, um verdadeiro fel. Talvez você tenha uma doença séria e seja atormentado ou atormentada por medos invisíveis. Talvez você tenha sofrido e esteja sofrendo muito em sua alma, gemendo lá dentro, sem ninguém saber, só você. Por algum motivo que eu não sei, só Deus sabe. Mas saiba que esses seus sofrimentos não foram e não são o inferno e nunca será seu inferno. O inferno foi o que Jesus sofreu por você. E se Jesus ele desceu ao inferno por você, como de fato desceu, e sabemos disso pelo Evangelho que estamos ouvindo, o inferno não mais será seu nem meu. Os seus sofrimentos aqui são seus, mas o inferno que seria seu e meu não será mais. Nunca. Jesus sofreu o inferno. Você não vai descer onde ele desceu. Jesus já desceu ao inferno que é nosso. Portanto, receba a boa notícia. Isso tudo é boa notícia. Boa nova. Evangelho. O Evangelho que diz que Jesus ele foi humilhado, provando a morte, a sepultura, o inferno. Essa boa notícia de Deus para nós faz que as palavras morte, sepultura e inferno não possam causar mais medo a você, nem a mim, nem a nenhum outro que esteja em Jesus Cristo. Pois, como nós temos aprendido, confessado, porque cremos, pela fé e pela graça de Deus, estamos em Jesus. Isso é tão profundo quanto a morte, quanto a sepultura e quanto ao inferno. Nós estamos em Jesus, nele